a Páscoa. E a Páscoa ela tem um significado extremamente especial na vida de todo cristão. É muito gostoso comer chocolate. É muito gostoso pensar no ovo de Páscoa. Principalmente para quem gosta de doce. É muito bom. Porém, a Páscoa tem um significado ímpar em nossas vidas. Vai muito mais além. Não é? É muito mais doce do que qualquer doce que a gente possa encontrar, como as crianças cantaram aqui, inclusive. E como cantaram bonito. Né? Acho que a Helena, de alguma maneira, estava cantando aqui também na barriguinha da mamãe. Mas Jesus Cristo é o significado da Páscoa maior para nós. Nós sabemos que Jesus Cristo morreu na cruz. Mas o maior significado dentro deste processo foi a sua ressurreição. Porque se Jesus Cristo tivesse apenas morrido e não tivesse ressurgido, de nada adiantaria. Quando nós aceitamos Cristo e vamos ao batismo ali, no batismo nós simbolizamos a nossa morte com Cristo e o nosso renascer com Jesus. Uma vida morre sem Jesus e uma nova vida nasce com Jesus Cristo. Nascemos para a vida eterna, nascemos para uma eternidade com Deus. Isso tem um significado mas muito especial mesmo em nossas vidas. Mas eu penso que às vezes a gente não se dá conta disso. Às vezes a gente vive sem perceber este grande significado em nossas vidas. E Jesus Cristo, o tempo todo, durante o seu ministério, procurava nos fazer entender o significado de uma relação de intimidade com Deus e de uma relação uns com os outros. Nós vivemos muito para nós mesmos, para as nossas próprias necessidades, para as nossas famílias, em função dos nossos problemas, das nossas lutas, das nossas dores. E como nós nos esquecemos do outro com muita facilidade. De vez em quando somos cutucados para nos lembrarmos que existe o outro a quem devemos servir. Mas Jesus viveu em função do outro. Jesus viveu não em função de si mesmo. Jesus viveu em função de mim e em função de você. Nós vamos falar um pouquinho a respeito disso. Porque foi para isso que Jesus veio, para que nós pudéssemos viver para Deus e não para o outro também, aprendendo o significado do seu amor nesta relação que estabelecemos com o nosso amado Pai, nosso Pai querido, nosso Paizinho, nosso Pai do céu, mas uns com os outros também. Vamos falar um pouquinho sobre o exercício dos muitos uns aos outros. João 15, 12 e 13. Ali diz, vamos ver juntos? Meu mandamento é este, que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ora, Jesus falou sobre a necessidade de amarmos uns aos outros. Mas não é qualquer amor. É um amor que vem de uma forma extremamente especial. Ele diz, vocês devem se amar. Vocês devem amar uns aos outros. Mas de que forma? Que tipo de amor é este? Ele foi o referencial deste amor. Ele se estabeleceu como modelo. Ele disse, assim como eu vos amei. É desta forma que vocês devem amar uns aos outros. E quando se fala de uns aos outros, na Bíblia, de acordo com o pesquisador, existem 300... Quantos são os dias do ano? 365 uns aos outros. E nós vamos encontrar os mais diversos tipos de uns aos outros na palavra de Deus. Devemos suportar uns aos outros. Devemos ser pacientes uns com os outros. Mas, queridos, como nós pecamos nisso, como nós falhamos nisso, como nós esquecemos de que o outro estava ali para que eu possa, representando a presença física de Jesus no mundo como igreja, tocar aquela vida através do serviço, para um serviço feito, não de qualquer forma, mas feito por amor. Tem uma ilustração, eu gosto muito dessa ilustração, que fala de uma senhora que vinha num carro bacana e de repente seu pneu furou. Mas furou num lugar muito suspeito, numa estrada deserta, num lugar onde era meio perigoso ela se expor.
E ela ficou quietinha ali dentro do carro, sem saber o que fazer, tentando falar com a seguradora, mas o celular não tinha sinal. Mas de repente veio e encosta um carro, percebendo que ela estava em dificuldade, para e desce o senhor desse carro. Quando ela olhou para aquele homem, ficou comigo. Né? Primeira reação, nossa, numa estrada deserta, um outro carro para, desce um homem, né? Vem na sua direção, a nossa primeira reação imediata também ficou com medo naquele momento. Mas ele se aproximou, olhou para o pneu que estava furado, né? E pediu para ela abrir o porta-mala para que pudesse pegar o step, pudesse pegar uma carta, pudesse fazer a troca do pneu. E aí então, com medo, mas abriu o porta-mala de dentro do carro sem sair dali, e ele foi, pegou uma carta e começou a fazer a troca do pneu. Quando já estava quase terminando, já meio sujo, né? Por conta de que estava pegando naquele pneu que estava meio lameado, aí então abre o vidro pela metade e pergunta o nome dele. Né? Qual é o seu nome? Ele disse: meu nome é Antônio. Ele falou assim: muito obrigado, Antônio, pelo que você está fazendo. Não se preocupe. Né? É um prazer fazer isso. Se a senhora está com dificuldade, para mim é uma oportunidade para servi-la. E quando ele termina, ela diz: quanto é que eu me devo por isso? Não, a senhora não me deve nada. Né? Eu fiz isso pelo prazer de lhe servir. O que a senhora pode fazer é o seguinte: a próxima pessoa que a senhora encontrar e a quem a senhora tiver a oportunidade de servir, de alguma maneira, sirva. Ela sorriu para ele sorriu e foi embora, feliz da vida pelo que tinha feito. E ela então fechou o vidro do carro e seguiu adiante. Estava na próxima cidadezinha, já de talvez de 9 meses, um barrigão enorme, e ela percebeu a dificuldade que ela estava tendo até para andar. Mas ela estava toda sorridente e servindo então o lanche daquela senhora. Ela puxou um pouco de conversa, ela disse que de fato estava nos dias, tinha sentido dores, mas tinha que trabalhar. E sempre sorrindo, apesar do incômodo. Aquela senhora então pediu a conta, ela trouxe a conta, quando a garçonete foi embora, ela deixou o dinheiro e saiu. Quando a garçonete chegou, ela percebeu que, aliás, ela tinha dado uma nota de R$100 para ela. Quando ela foi, voltou com um troco, a senhora já não estava mais. Ela ficou olhando ao redor, procurando a senhora, não encontrando, percebeu então que sobre a mesa havia um bilhetinho com mais 4 notas de R$100. E ela disse: olha, o troco e esse dinheiro é para ajudar nas despesas com o bebê que está chegando. Que Deus esteja abençoando a sua vida. Uma oportunidade que você tiver, sirva alguém que você encontrar pela frente. E aquela moça então vai para casa, chega já tarde da noite em casa, deita-se, o marido já estava na cama deitado, e ela se deitou ao lado dele, toda sorridente, e percebeu que ele estava meio preocupado com os dias que estavam chegando. Eles ganhavam muito pouco, e ela sorrindo e diz: Antônio, não se preocupe, está tudo bem. Deus está cuidando de todas as coisas nessas vidas. O mesmo Antônio que trocou o bebê daquela senhora na estrada, com prazer de servi-la, fez por amor, não fez por dinheiro, apesar da necessidade, apesar das lutas, das dificuldades. Nós precisamos aprender a servir. Nós precisamos aprender a enxergar o outro que está diante da gente. Nós, costumeiramente, fugimos de alguns outros. Às vezes no sinal de trânsito, às vezes alguém está sentado à beira da calçada, às vezes alguém está no mesmo ambiente onde nós estamos, quer seja no trabalho, no vizinho, mas basta a gente já perceber um outro entristecido, basta a gente perceber que de repente o outro está com algum tipo de problema e às vezes a gente não quer se aproximar, porque a gente tem a dificuldade de se comprometer com o outro. Afinal de contas, nós temos tantos problemas. Afinal de contas, temos tantas dificuldades, temos as nossas próprias lutas. Nosso tempo é tão curto. Como é que eu vou me envolver com o outro? Mas Jesus Cristo não pensou em nada disso. Jesus Cristo, quando ele deixou o céu, ele tinha tudo. Ele era rei, ele era Deus, Senhor de todas as coisas. Mas ele deixou o céu, não porque ele precisava, mas ele deixou por mim e deixou por você. E o tipo de amor que ele quer que nós tenhamos um pelo outro é exatamente o tipo de amor que ele teve e tem por nós.
O verso 14, olha, o verso 13, que vem na sequência, diz: todos juntos? Ninguém tem maior amor do que este, de dar alguém a sua própria vida em favor dos seus amigos. Então, essa é a prova maior de amor que alguém pode dar por uma outra pessoa. E Jesus fez isso. Ele foi à cruz. Ele sabia que passaria pela morte, sabia que seria ressuscitado para nos trazer vida, mas ele sabia que passaria pela dolorosa morte. E foi difícil. E a gente sabe disso. Tanto é que, antes da sua crucificação, ele se coloca diante de Deus e diz: Pai, se possível, passa de mim este cálice. Mas não seja feita a minha vontade, mas a sua. Diz o texto que Jesus, naquele momento, foi tomado de uma tristeza profunda. Quem já sentiu uma tristeza profunda, já sentiu angústia, depressão, sabe o que significa a dor que bate dentro da alma, o quanto aquilo é dolorido, o quanto aquilo nos incomoda, o quanto aquilo nos leva ao sofrimento. E Jesus passou por isso. Por uma tristeza mais profunda do que aquela tristeza profunda pela qual nós já passamos. Tem outro texto, Gálatas 5,13, a segunda parte, que diz: servimos uns aos outros pelo amor. Porque é muito fácil a gente ver pessoas servindo pessoas hoje pelo interesse, por algo que se pode ganhar ou ter daquela outra pessoa. A base de troca. Isso é muito fácil, as pessoas fazem isso o tempo todo. Inclusive, até a gente costuma até brincar. Às vezes um filho ou alguém que a gente conhece chega paparicando muita gente, a gente brinca. O que é que você está querendo? Não é não? Por quê? Na verdade, a gente sabe que aquela pessoa às vezes até está paparicando por amor. Mas a gente até brinca porque é algo que é comum no nosso meio, no mundo onde nós vivemos. As pessoas fazerem as coisas de forma interessada. Não pelo prazer de servir. Não simplesmente por amor. Não simplesmente por querer ver o outro sendo servido. Nós queremos, todos nós, sermos servidos. Não é verdade? Quantas vezes no restaurante, quando nós estamos ali aguardando pelo garçom, ou que não pegou o nosso pedido ainda, está se demorando, ou já levou o nosso pedido, mas o nosso prato não chega, e a gente começa a reclamar, a gente não se preocupa às vezes nem por um minuto sequer com a pessoa que existe por trás daquele homem que exerce aquela função. A gente se preocupa com o funcionário que está nos servindo, e às vezes não está nos servindo para o que nós queremos. Mas a gente não olha para a pessoa que está por trás daquela farda, para a pessoa que está por trás daquele prato que está a caminho da nossa mesa. Quais são os seus problemas? Quais são as suas lutas? Pelo que ele está passando? Quais são os seus sofrimentos? Do que ele precisa? Ele está nos servindo profissionalmente. Mas do que nós poderíamos servi-lo? Queridos, nós estamos num mundo hoje onde as pessoas buscam o máximo de vantagem que podem para si mesmas. Vivemos hoje estarrecidos diante de tantas declarações que surgem na televisão. Queremos um mundo completamente diferente. Queremos um mundo onde as pessoas podem confiar umas nas outras. Queremos um mundo onde as pessoas possam caminhar juntas. Queremos um mundo onde as pessoas se importem mais um com o outro. Mas Jesus nos ensinou isso o tempo todo. E nós que conhecemos Jesus, nós que já recebemos Jesus em nossas vidas, não expressamos esse Cristo através das nossas atitudes no nosso dia a dia, como deveríamos. Quantas pessoas já não teríamos alcançado para Jesus se tivéssemos refletido Jesus na vida daquela pessoa, servindo ela de alguma maneira? Alguém já disse que se você quiser quebrantar o coração de alguém, se você quiser aproximar alguém de você, ache uma forma de servir essa pessoa. Com amor, com alegria, sem nenhum tipo de interesse. Faça isso e de alguma forma essa pessoa vai estar mais próxima de você.
De alguma forma, essa pessoa vai se abrir para ouvir o que você tem a dizer. Essa pessoa vai estar mais aberta para ouvir você falar a respeito deste Jesus que você está vivendo através das suas atitudes. Nós temos como símbolo do cristianismo a cruz. É o símbolo do cristianismo. Para nós, a cruz vazia. Por quê? Jesus passou por ela, mas só passou. Não está mais lá. E Jesus ressuscitou. Graças a Deus por isso, porque se ele não tivesse ressuscitado, seria vã a nossa presença aqui hoje. Estamos reunidos como igreja, para quê? Comemorar o quê? Mas Jesus passou, Jesus ressuscitou. E eu queria que nesse momento agora você pudesse fechar os seus olhos. Eu queria que você olhasse para essa cruz e com a imagem dessa cruz na sua mente, eu queria que você fechasse os seus olhos agora. Que tipo de esperança restaria em nossas vidas se não houvesse Jesus Cristo? Se Jesus não tivesse vindo por nós, se Jesus não tivesse passado pela cruz por mim, por você. Queria que você refletisse agora sobre a sua vida. Que tipo de esperança restaria em minha vida sem Jesus? E agora eu quero que você saia de si mesmo e pense no mundo que está ao seu redor. Se você tem Jesus na sua vida, você compreende muito bem o significado da presença de Cristo, Salvador e Senhor da sua vida. Agora, muitos que estão ao nosso redor, muitas pessoas que trabalham conosco, pessoas que moram no mesmo edifício onde nós moramos, pessoas que nos servem quando vamos à padaria, ao supermercado, ao restaurante, ao posto de gasolina, na escola. Muitas dessas pessoas não têm Cristo em suas vidas. Então, se você pode imaginar que tipo de esperança restaria na sua vida sem Jesus, você pode imaginar o que significa essas vidas, então, sem Cristo. Se Deus nos colocou perto delas, é para que nós pudéssemos compartilhar Jesus com elas. Nós precisamos aprender com Jesus o significado dos muitos uns aos outros que estão ali na palavra de Deus. Devemos exercitar esses muitos uns aos outros. Devemos compreender que é Ele que vai nos fazer refletir de forma mais verdadeira o Cristo que nós costumeiramente pregamos. As pessoas querem ver Jesus em nós, mais do que ouvir as nossas bocas falarem a respeito de Jesus Cristo. Elas querem perceber o Cristo que faz diferença em nossas vidas. Nós precisamos confiar, caminhar em Cristo. Precisamos permitir que as nossas famílias sejam diferentes por causa de Jesus. Devemos permitir que os nossos casamentos sejam diferentes por causa de Jesus. Devemos permitir que a nossa capacidade de servir ao outro seja diferente por causa da presença de Jesus em nós. Devemos permitir que a presença de Jesus em nós coloque em nossos corações uma alegria que o mundo não pode compreender. Uma alegria que só Cristo presente pode explicar. Porque as pessoas estão acostumadas a verem as pessoas felizes quando elas estão bem financeiramente, gozando de muita saúde, cercadas de amigos, quando a família está organizada e estruturada. As pessoas estão acostumadas a ver as pessoas felizes quando tudo isso está acontecendo, quando elas estão numa posição de destaque, quando elas estão numa posição de poder, né? Quando elas estão sendo valorizadas. Mas as pessoas não estão acostumadas a ver pessoas que estão sofrendo, passando por lutas, por dificuldades, felizes. E quando encontram alguém assim feliz, elas se incomodam e não compreendem e querem saber o porquê. Qual é a diferença entre a minha vida, qual tem sido a diferença entre a minha vida e a vida daquele que não tem Cristo? Nós sofremos sim, passamos por momentos difíceis sim, choramos sim, o próprio Cristo sofreu, o próprio Cristo chorou.
A Bíblia relata isso. E a Bíblia fez questão de destacar isso. Está lá, Jesus chorou. Chorou a dor do outro. Chorou a dor de si mesmo pela perda do amigo. Jesus chorou. Jesus sofreu. Jesus foi tomado de uma tristeza profunda. Então nós não somos de nós somos seres humanos, como Jesus foi um ser humano também, assim como eu e você. Então nós passamos por tudo isso. Mas quando a Cristo há esperança, quando a Cristo há alegria, ainda que no nosso rosto esteja uma lágrima sendo derramada, por um momento de tristeza, por uma luta, por uma dificuldade, mas há algo dentro de nós que não pode ser removido, há algo dentro de nós que não pode ser tirado, porque nós sabemos para onde nós caminhamos, nós sabemos qual é o general que nos conduz, nós sabemos que nós temos a certeza da vitória, nós sabemos que o mundo e a vida não se resumem ao tempo que nós aqui passamos. Nós temos esta certeza, mais do que a esperança de que isso seja uma verdade. Quando cremos, pela fé, nós temos certeza absoluta. Que Jesus, então, nos ajude a sermos uma expressão viva dele no mundo. Porque nós, Igreja de Cristo, somos a presença física de Jesus aqui no mundo, hoje. Quando nós somos tocados uns pelos outros, estamos sendo tocados por Jesus. Quando nós, como Igreja de Cristo, tocamos alguém lá fora, nós estamos sendo Jesus Cristo a tocar aquela pessoa. Quando nós vamos e servimos as pessoas que estão lá fora, é Jesus servindo cada uma delas, como ele fez durante todo o seu ministério. Jesus alimentou multidões, Jesus curou pessoas, Jesus ouvia os problemas que as pessoas tinham. Jesus queria ouvir a história de cada um. Jesus parou muitas vezes para ouvir algumas histórias. Jesus parou um dia para ouvir a minha história. E ouvindo a minha história, ele cativou a minha vida. E cativando, eu criei, eu morri para que ele livrasse minha vida. E ele entrou, trazendo salvação à minha vida. Assim como também foi a experiência de cada um de vocês que está aqui. Que ele nos ajude nessa caminhada. Uma caminhada cristã, onde possamos refletir Jesus Cristo. Não devemos ser falsos, não devemos esconder a tristeza quando ela existe, mas devemos mostrar às pessoas que, apesar da tristeza, há esperança. Apesar da tristeza, há certeza da vitória. Apesar do momento que vivemos agora, em lágrimas, estaremos sorrindo mais na frente, porque nós temos o Cristo que é quem nos conduz. Vamos lá, Pai de querido, nós te louvamos e te agradecemos pelo teu imenso amor. Te agradecemos, ó Pai, porque somos alvos da tua graça. Te agradecemos, Senhor, porque somos tratados não segundo aquilo que nós merecemos, mas segundo o seu amor. Amor este, Senhor, provado ali na cruz, através do teu Filho Jesus Cristo, que deu a sua vida por nós. Deu a sua vida por nós, para que nós também pudéssemos ter vida plena, vida eterna contigo, Senhor. Ó Pai amado, estamos celebrando a Páscoa, que acima de tudo, Senhor, é a vida em Jesus Cristo. Ó Pai querido, queremos ser capazes de permitirmos, Senhor, que as nossas vidas estejam refletindo esse Cristo, o Cristo vivo, Senhor, todo o tempo, nos nossos círculos de relacionamento, quer seja no trabalho, Senhor, no lugar onde nós moramos, onde nós estudamos, e mesmo dentro da igreja, Senhor. Ó Pai querido, que estejamos exercitando estes muitos uns aos outros, Senhor. Todos os dias, ó Pai, alguém precisa de nós. E todos os dias, nós precisamos de alguém. E juntos, todos nós, Paizinho querido, precisamos de Ti. Todos nós juntos precisamos de Jesus Cristo. Ó Paizinho querido, em nome de Jesus, inspira-nos com o Teu amor, através da ação do Teu Santo Espírito em nosso interior. Porque é no nome santo e amado de Jesus Cristo é que nós oramos e te agradecemos agora. Amém, Senhor. Amém.